Amados irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos a mais este programa do nosso Coração Azul, conhecendo um pouco mais do nosso MAP e dos temas que nos fazem cada vez mais pensar no acolhimento, no atendimento, no estímulo à boa presença de todos aqueles que procuram as nossas casas para resolverem, para encaminharem as suas dúvidas e conseguirem obter mais paz, mais tranquilidade, mais a sensação de estarem no bom caminho. Nós estamos aqui com o nosso irmão Ronaldo, trabalhando a continuidade daquele tema sobre reciclagem, que é tão atual, mas de pensamentos, que é tão importante. Vamos fazer uma continuação do programa anterior, onde conversamos a respeito das razões, das associações dessa palavra reciclagem com os produtos e insumos da nossa vida material, mas associando também a posição individual de mudança, a disposição de sacudir tudo aquilo que é o nosso material, a nossa bagagem de pensamentos e buscar a luz, buscar o encaminhamento para essa verdade que é nossa, a verdade do nosso espírito. Então, retomando o tema da nossa reunião anterior, nós falamos sobre esses pensamentos que perturbam muitas vezes o nosso dia a dia e os questionamentos que vamos buscar para estabelecer um processo de reciclagem. Vamos questionar o porquê pensamos como pensamos, abrindo com coragem esses escaninhos da nossa mente, que vão nos ajudar a distinguir pensamentos e o que deve ser feito em relação a eles, sendo eles bons ou negativos, e se precisarmos mudar algo, vamos desejar fazê-lo. Objetivamente, Ronaldo, seja bem-vindo, é mais uma vez um prazer estar na sua companhia. Isso. E já transformamos esse convívio na gravação, estando em seus lares e vocês conosco. Nós estamos na nossa proposta de levar algumas informações dentro do tema, reciclando pensamentos, para ajudar a todos que estão em seus lares e sempre lembrando que estamos em nossos polos do MAP para recebê-los e orientá-los, esclarecê-los, dialogarmos sobre o trabalho espiritual que é muito bem realizado pelo MAP, para ajudar a todos, dentro dessa turbulência, não é, amor Paulo? Que ainda passamos, mas é bom para nós, porque nesses momentos nós mostramos a nossa força, a nossa proposta de mudança, não nossa somente, mas de toda a humanidade espiritual e material. É um grande trabalho. E isso nos dá força para enfrentar não esse mundo de ilusões que quer que a gente permaneça simplesmente deitado em berço esplêndido, como diz o nosso hino, mas sem movimento, sem soluções, sem medo de fazer questionamentos individuais para a nossa melhoria. Vamos nos enfrentar, sabendo que não haverá críticas a cada posição que a gente descubra em nós. Não teremos medo de depressões ou desânimo. Vamos enfrentar porque não há necessidade de aceitar que obrigatoriamente as nossas dificuldades nos marquem de uma maneira crítica e contínua e permanente. Muito ao contrário, o enfrentamento dessa realidade que somos nós vai nos permitir corrigir, melhorar, partir para uma posição melhor, mais bem definida para o nosso equilíbrio e saúde. Então, o objetivo não é analisar quem está certo ou errado nas suas posições. Reciclar pensamentos, diz o nosso texto, é estritamente pessoal. Leve em conta as nossas ideias, a forma como elas foram assimiladas, aprendidas, sabendo que as informações são mutáveis ao longo do tempo e que a cultura e processos de costumes evoluem. E a linha que nos dá segurança
é a linha do Evangelho, a linha da lei maior, que nos dá a tranquilidade de seguir com clareza e evitar a repetição memorizada de costumes que nos desviaram dessa lei. Nós vamos sim estar atentos a limpar a percepção sobre essa qualidade e funcionamento dos pensamentos antigos. Por isso é preciso enfrentar, Ronaldo. É preciso olhar para dentro de nós, sim. Ocupar o tempo conosco, reciclando os pensamentos, para definir uma nossa atitude perante a vida que traduza a nossa filosofia mais bem assimilada de equilíbrio e paz, que é o que a nossa casa propõe. Colocar em movimento a caridade, trazendo valores da linha verdadeiramente do Evangelho, da linha da vivência dos Espíritos, para o nosso dia a dia, independentemente de religião, que não afete a condição das nossas condições e atitudes dentro da sociedade, de família, nada disso vai mudar, vai sim ficar melhor, mais bem trabalhado. Isso. Ô Paulo, eu vou pegar um exemplo. Quando trabalhamos durante algum tempo em desobsessão, que também se faz a reciclagem de pensamentos. Nossa, e dos irmãos daqueles que vêm que a estão nós, conosco. Né? Sim, perfeito. Uma vez veio um companheiro nosso, um espírito, e perguntou assim para nós, à mesa: cadê o céu que me prometeram? Olha a pergunta dele. Quando eu estava com vocês, quer dizer, ele se referia à parte quando estava reencarnado, né? Me prometeram um céu que quando eu morresse, eu teria esse céu. E eu estou procurando, e a promessa que me fizeram não foi cumprida. Isso é triste. Aí o nosso coordenador na época, o nosso doutrinador, como chama-se, né? Começou o processo da reciclagem. Explicar aquele irmão em pouco tempo, ele retornou mais algumas vezes. Mas na primeira vez, o objetivo nosso era que ele adquirisse a confiança no local em que ele estava. Fundamental. Porque ele disse que quando ele morresse, daria um céu para ele. Ele disse, mas eu não morri. Como é que acontece isso? Me disseram que eu iria morrer e eu estou aqui Continua vivo. Então você tem que ter aquela, digamos, habilidade, vamos usar esse termo, de orientar aquele irmão que está no plano espiritual que a morte não existe. Que morre é o corpo físico. E que o céu, a promessa de dar céu ou outras questões, também não podemos fazer isso. A mesma coisa que acontece e aconteceu naquele atendimento, que prolongou-se mais algumas vezes, até ele entender, você também não pode resumir em alguns atendimentos o que é a doutrina espírita, né? Impossível. Impossível. É o mesmo processo, Paulo, que eu vejo materialmente falando. É uma questão que nós colocamos na gravação anterior do vazio. Às vezes você não preenche aquele vazio num atendimento. Seria um toque de mágica. A gente não faz mágica. Nem milagres. Nem milagres, muito ao contrário. Mas você dá esperança, dizer, meu irmão, minha irmã, retorne, como é feito 8 vezes no tratamento, faça a sua avaliação e comece o seu processo de mudança ou a reciclagem que nós estamos colocando aqui hoje. E com isso a gente está estimulando também que os amigos espirituais, aqueles que cercam a todos nós, muitas vezes nem só aqueles com as boas intenções, mas principalmente os que não têm boas intenções conosco, que não têm muita alegria de nos ver realizando coisas boas, que querem atrapalhar, os inimigos de vidas passadas, aqueles que são obrigados pela própria ignorância da realidade espiritual a se sentirem existindo porque nós somos o seu objetivo de vingança ou de
contra-realização, na verdade. Esses também são estimulados com as orientações, com a permanência do tratamento, a mudarem o seu pensamento, a serem chamados, ainda que não são todos que virão na desobsessão, mas muitos que influenciam a nossa vida permanentemente, como até bem diz o Livro dos Espíritos, se influenciam os pensamentos e atos dos nossos amigos e irmãos espirituais, e a resposta do Livro dos Espíritos diz, muito mais do que nós imaginamos. Influenciam a tal ponto que são eles que nos dirigem. Então, a reciclagem que você mencionou é perfeitamente ajuizada e indicada para os trabalhos de uma maneira completa, não só na parte material de quem está fisicamente aqui vivendo, mas também auxilia, e é muito importante, para os acompanhantes espirituais. Quando nós entramos nas casas religiosas, nas casas espiritualistas, nas casas espíritas, nas nossas casas do MAP, nós abrimos o campo para receber as influências positivas e elas vão também ajudar os nossos acompanhantes. Perfeito. Eles podem ficar fora da casa enquanto nós estamos recebendo o tratamento, para não ocasionarem distúrbios ali nos trabalhos, mas eles vão receber toda a ajuda possível para também evoluírem junto conosco nesse processo de tratamento. E um detalhe, Paulo, não somos só nós que passamos por esse processo de reciclagem. Quando você falava, até comentamos em outras gravações, o encontro de Paulo com Jesus no caminho de Damasco. O perseguidor, que era Saulo de Tarso, doutor da lei, que estava indo a Damasco prender Ananias para julgá-lo dentro das leis mosaicas, como eles afirmavam, quando ele encontra com Jesus no deserto, que ele pergunta, Saulo, Saulo, por que me persegues? Que ele caiu do cavalo e vê Jesus, que ele diz, Senhor, que queres que eu faça? Ali começa também o processo de reciclagem do doutor da lei, do doutor implacável da lei, em ter que, nesse processo de reciclagem, moldar-se ao Evangelho de Jesus. Então, esses grandes espíritos que nós sabemos, Madalena e tantos outros, também passaram por esse processo. E que grande esforço fizeram pelo conhecimento anterior que tinham, não? O que o Paulo colocou, grande esforço que eles fizeram, nós também temos que fazer. Sim. Na nossa medida, na nossa proporção, no nosso trabalho, de acordo com a nossa capacidade. Né? Perfeito. Que ajuda nós temos, né? Muita ajuda, muita ajuda. E existem técnicas que a gente vai conversar um pouquinho sobre elas para tentar estimular essa busca de conhecimento que ajude esse movimento a acontecer com todos nós. A mais significativa que nós estamos trazendo hoje é a do esvaziamento. Pode ler. Vou ler aqui para vocês, que é muito interessante. Lembra-se de já ter aprendido algo útil para a sua vida? Ou ter observado um certo comportamento que não está fazendo bem e que a gente precisa mudar para poder sentir alegria, sentirmos bem? E lembra, depois disso, que os afazeres do dia a dia, as situações, foram se sobrepondo àquela decisão de treinar ou praticar o que aprendeu, de exercitar-se a pensar de outra forma e de realmente começar a mudar, evitando repetir as situações que geram ações e reações negativas? A gente lembra disso? As disposições de final de ano, 1º de ano, vamos parar de fumar, por exemplo, vamos parar de comer doces em excesso. Tantas promessas. Tantas promessas que acabam depois sendo esvaziadas. Promessas que são até mesmo esquecidas. Isso. E aí o toque desse texto, que é muito bom, diz, pois é, esse fato ilustra essa técnica do esvaziamento, pela qual, disfarçadamente, um objetivo sadio
vai sendo posto de lado. Depois eu faço, até desaparecer. Flui como que saindo pelo buraco da pia e esvazia. E o que é crítico, esse condicionamento para nos fazer esquecer, que é usado com muito êxito pelos espíritos que não querem, não ficam satisfeitos com o nosso progresso e a nossa libertação. Apenas com o nosso consentimento, pois é o nosso pensamento que faz a sintonia com esses espíritos. E eles manipulam e influenciam para que a gente deixe de lado, colocam outras ilusões, outros pontos de interesse, e nós vamos abandonando aqueles pontos nevrálgicos, estruturais, que nós precisamos atacar. E aí a técnica diz que eles se alimentam da nossa energia e precisam nos manter exatamente como somos, no contexto do erro, da inércia, da negatividade, para continuarem nos obrigando a fornecer o que eles precisam. E assim nos ajudam a esquecer aquilo que pode nos ajudar a modificar. Criam a aparência de estarmos muito ocupados, né? Não temos tempo para nada, muitas coisas a fazer, e aí deixamos de lado a presença nas casas espíritas, a presença nas ações de caridade, nos deixando então confusos e cansados. E a maioria de nós embarca nisso, ocupa um tempo enorme com as coisas que poderiam ser feitas com muita simplicidade, de forma rápida e eficiente, e priorizadas adequadamente, sobrando pouco tempo para exercícios pessoais, meditação, conversações sadias, leitura de bons livros. Você sabe que o Divaldo me deixou completamente encantado, dizendo que ele dá obrigatoriamente tempo para uma leitura diária, em torno de meia hora, do Livro dos Espíritos, do Evangelho. Ele não deixa a mente se esvaziar e sair da sua intenção, do seu objetivo. Então, essa condição de esvaziamento proposto pelos nossos amigos, entre aspas, nos impede de continuarmos atentos ao nosso progresso. Nós poderíamos aproveitar esses recursos e modificar os nossos hábitos. É a nossa atenção, a nossa energia que precisa ser retomada. E um detalhe, Paulo, esses irmãos que você está citando, ainda alheios ao Evangelho, muitos até não querem nem ouvir falar, e isso é uma verdade, eles têm muitas vezes a nossa ficha de vida. Completa. Nos vem com dentro clareza. Da pergunta e resposta que o Paulo leu. Então, eles sabem ainda o nosso ponto fraco, que são muitos, Claro. a nossa proposta de mudança, e vão fazer o possível para nos desestimular a nossa mudança ou reciclagem. E de que maneira? Um exemplo que nós já comentamos aqui. Culto do Evangelho no lar. Nós orientamos, aí a pessoa diz, tá bom, então sexta-feira, 10 horas eu vou fazer. Aí chega sexta-feira, 22 horas, a pessoa, puxa, mas sexta-feira eu tenho tanto compromisso. Como você leu aqui, vou deixar para outro dia. Isso. Aí chega o outro dia que ele estabeleceu, ele também não faz. E isso é um estímulo a esses irmãos continuar. Olha, vamos lá que ele está fraquejando. Não é isso? É fato. E nós temos que ter o propósito de estabelecermos uma linha de conduta, vamos colocar assim, porque estamos a serviço de Jesus. Eu falo muito, olha, o culto do Evangelho no lar é para nós abrirmos as nossas portas do lar físico e as nossas portas espirituais para receber o nosso guia e modelo, como lemos aqui. Quando nós fazemos esta proposta e começamos realmente a fazer no dia e no horário o nosso lar
vem o acompanhamento espiritual para nos fortalecer, a nossa família, não é? E isso não é aquela proposta de eu vou fazer isso porque eu quero aquilo. Não, vamos fazer para receber as orientações. E o que merecermos, né, Paulo, vai vir naturalmente. Promessas, como prometeu o céu, não existe. A nossa proposta é realmente receber as pessoas com os seus companheiros espirituais, como Paulo colocou aqui, que nos acompanha, para que dentro dessa proposta, dentro dessa reciclagem, que é, como está aqui, ó, pensamento, verdadeiras armas. Armas de quê? Do Evangelho. Para poder combater a nossa imperfeição, que muitas vezes somos nós mesmos que criamos, não é, Paulo? E mudar. Porque mudamos nós, muda a nossa família, os nossos amigos, muda o planeta, Paulo. E é interessante, tudo a partir de um processo que pede aquilo que Emmanuel orientou ao Chico Xavier, quando ele começou as suas psicografias, a ter disciplina, disciplina, disciplina. Perfeito. Isso mesmo. Para nós, trabalhadores comuns, não tão elevados ou preparados como o Chico, se nós tivermos só uma vez disciplina, já vai ser muito bom. Ele tinha disciplina, 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 por aí ao infinito. Nós não temos essa condição, mas vamos buscar começar com o apoio dos nossos irmãos amados que nos querem bem, a ter um pouco de disciplina. Quando surgirem os obstáculos para a execução do Evangelho no lar, um amigo que toca o telefone, uma visita inesperada no mesmo horário, sejamos claros e amoráveis, dizendo, olha, venha, sente-se conosco, vamos fazer o nosso Evangelho no lar. Ou amigo ao telefone, diz, meu querido, retorno para você dentro de 15, 20 minutos. Mas vamos fazer o Evangelho. A mesma coisa se dá quando nos propomos a participar nos trabalhos das várias casas. Escolhemos a casa, recebemos, somos atendidos e naquele dia da reunião ou do trabalho surgem os imprevistos, o pneu fura, o trânsito fica fechado, o filho tem dor de barriga, tudo vai acontecer para nos causar transtorno e evitar que a gente se desloque para aquilo que vai nos ajudar a ter o esclarecimento sobre a nossa atitude de vida. Mas se nós tivermos só uma disciplina, não precisam todas aquelas do Chico, nós faremos a visita. E com isso vamos reforçando a nossa ambiência, aquilo que nos cerca, a nossa egrégora, e as coisas seguramente vão ficando mais fáceis. É o nosso exemplo também, né? Aconteceu conosco, né? E nesse processo do tema que nós estamos abordando, você estava falando, eu estava aqui raciocinando o seguinte. Quando eu fui pai de um casal, né, gêmeos, eu tinha 27 anos de idade. Para mim era filhos. Essa era a minha visão. Mas quando a gente começa a estudar o Espiritismo, aí em 2012 veio o meu neto. Neste processo de reciclagem, eu já sabia que ali era um espírito que vinha à família com uma proposta e uma programação na espiritualidade para conviver conosco em mais uma etapa da nossa evolução. Você muda o pensamento. Dá uma profundidade diferente, dá uma abrangência para aquela existência e para a nossa, né? E eu falo para mim, se quando eu fui pai, com 27 anos, eu já tivesse essa visão que nós estamos comentando aqui hoje, eu já saberia que era um casal de filhos materialmente falando, mas dois espíritos que estavam vindo à família. E que eu também era um espírito numa programação com a minha esposa de recebermos essas pessoas. Então, todo esse processo do espiritismo, da doutrina, nos leva, Paulo, a essa nova visão nossa, sua, de todos aqui e do mundo, do planeta, que nós convivemos N existências.
E que harmonia esse conhecimento nos propõe, como integra todo o nosso esforço num contexto de evolução conjunta, Perfeito. Como elimina as arestas. Elas não deixam de existir, mas elas são consideradas como necessárias para o ajuste da nossa evolução, da nossa realidade. As dores que a gente passa a sofrer são compreendidas e ficam minimizadas. Não é que os problemas desapareçam, mas eles são tratados de uma maneira diferente, onde não há um sofrimento recursivo que fica constantemente culpando até a Deus, em alguns casos absurdos. Eu até citei isso às vezes. Sem nenhuma razão, lógico que não há, porque nós passamos a compreender a lei verdadeira e o chamado do nosso Mestre Jesus, quando nos diz, nesse contexto da família, então, com muita propriedade, vinde a mim, aquele ensinamento que ele nos deu, todos vós que estáis aflitos e necessitados, e eu vos aliviarei, porque o jugo é leve e o fardo é suave quando se segue a lei, quando se entende que são seres espirituais ligados a nós que nos chegam e que nós temos o nosso compromisso com eles. Exatamente. Como espíritos, não só o compromisso de sustento material, que é natural e acontece, mas a compreensão dessa condição superior de sermos seres completos em evolução. A harmonização se torna mais viável, o compromisso mais compreensível. E assim nós reciclamos as nossas atitudes. Perfeito. Com a visão dessa evolução que nos entende, nos permite ver como seres espirituais que nós efetivamente somos. Belíssimo, Ronaldo. Parabéns. E a nossa proposta é levar os lares através da internet essa proposta de confiar em si. Temos que confiar em nós, que somos filhos de Deus, como abordei na outra gravação. E que as casas do movimento de amor ao próximo estão abertas para nos receber com amor, orientar-nos, estamos lá com essa proposta, e amanhã, o Paulo já lembrou isso algumas vezes, aquele que desejar ser um voluntário, que venha ser, trabalhar conosco, nos ajudar e ser ajudado, que essa é a proposta que nós trazemos sempre, não é, Paulo? O movimento de amor é essa descoberta. A cura se dá porque nós passamos a ver o próximo como objetivo do nosso esforço, da nossa doação. E aí nós temos complemento da nossa existência, motivo e propósito de acordo com a lei maior. Isso dá uma alegria, dá uma satisfação que só vivenciando a gente pode garantir. Venham participar das reuniões, ouvir as nossas músicas, cantar conosco e participar dos tratamentos de cura, desobsessão, de radioterapia, de quimioterapia no contexto das luzes, que vão permitir tudo isso uma reciclagem das atitudes, uma condição de vida muito significativamente melhor. E trabalhar a fé, né, Paulo? A fé é o resultado essencial desse trabalho, que nos coloca de pé, que nos coloca vivos. E assim, amigos, chegamos ao final de mais este programa. Contamos com a colaboração de vocês através dos comentários, indicando pontos que eventualmente tenham ficado mal explicados ou mal expostos, nos permitindo corrigi-los se necessário e, acima de tudo, Ronaldo, aceitando as sugestões para novos temas ou aprofundamento de pontos que sejam do interesse de vocês. Vamos nos despedindo? Vamos. Mais uma vez agradecemos e deixamos o convite para as nossas próximas reuniões, ainda abordando esse tema e outros que, como o Paulo convidou, vocês podem enviar, nós fazemos a avaliação e vamos abordá-los, com certeza. Serão sempre muito bem-vindos.
Paz e bem, paz e luz, paz, muita paz.